Fala, turma, tudo bem? Vamos continuar então com o nosso tutorial. Nos últimos encontros a gente utilizou o Excel e dessa vez vamos utilizar a planilha do Google. Boa parte das explicações já tem lá na planilha de Excel, então pode assistir o tutorial. Até bacana para aprender, né? Utilizar duas ferramentas diferentes, porém muitas pessoas acabam preferindo utilizar aqui a planilha do Google, então fizemos também para vocês terem acesso então à planilha do Google. E é possível fazer todo o seu controle financeiro por aqui. Ok? Então a gente inicia aqui pelas instruções. Tem algumas categorias macro que foram criadas, né? Por exemplo, habitação, transporte, lazer, saúde, alimentação, investimento e outros. Aqui, como também é possível cadastrar, né, suas metas de investimento para o ano. Então é possível fazer esse lançamento no mês a mês. Então, por exemplo, aqui caso de lazer, despesa livre, definição e monitoramento de cotas mensais. Depois podemos ir, por exemplo, para parte de cadastro e listas, né? Então a gente pode cadastrar aqui na categoria habitação, na categoria transporte, na categoria lazer, saúde, investimentos, renda. Então é possível ir adicionando conforme a necessidade. E aí aqui também temos então o tipo de pagamento: dinheiro, cartão de débito, Pix, Banco Inter, XP, enfim. Depois você pode ir editando conforme a sua necessidade. Ok? Dito isso, a gente consegue ir para o dashboard. Vejam que já tem algumas informações preenchidas, justamente para você ter noção como ficaria, né? Conforme vai ficando, conforme você vai preenchendo. Porém, aqui são dados que foram lançados de forma aleatória, justamente para você, quando chegar aqui e tiver acesso pela primeira vez, não estar tudo em branco, e mais ou menos já conseguir imaginar como que ficaria essa sua planilha. Mas depois, conforme você vai editando para o seu próprio uso, ela vai ajustando conforme a sua realidade, certo? Então, por exemplo, como estou gravando aqui no mês de março, então, por exemplo, eu vou no mês de março e aqui na minha renda, por exemplo, né, eu já vou colocar aqui, então, por exemplo, 15.600, ok? Que ela foi recebida por meio de Pix e já foi pago, né? Então, ok, então tenho minha entrada aqui. Depois tem meu plano de saúde, tem um aluguel, por exemplo, 2.500, posso ir adicionando aqui. E aqui embaixo, por exemplo, eu posso adicionar. Então, dia 15 do 3 de 2025, ele já puxa automaticamente que essa competência é do mês 3 de 2025, justamente para alimentar lá no dashboard. E eu coloco aqui, por exemplo, então, que eu tive um gasto, vou ter, né, ou tive um gasto hoje com lazer, e esse lazer, então, na verdade, é um presente. Então, presente de R$ 500, ok? Então, vejam que interessante que automaticamente já vai atualizando aqui ao lado no gráfico, né? Então, como que eu vou pagar esse presente? Vou pagar, então, no cartão de crédito da XP, ok? Então, né, eu tenho uma provisão que eu vou realizar esse gasto com lazer para comprar um presente. E assim sucessivamente, eu posso até copiar aqui, por exemplo, copiar e colar, né? E aí já facilita também, então eu posso ir adicionando novas saídas, por exemplo, aqui alimentação, né? Fui no Hortifruti, então gastei mais R$ 199. Ok? Então tudo isso depois vai ajustando aqui, e aqui eu vou ter, por exemplo, já um resumo desse meu mês, quanto que eu tive de entrada, quanto que foi para investimentos, quanto que foi de saída e quanto que é o saldo desse mês, né? Então depois lá no dashboard, quando eu voltar para cá, então toda essa parte já vai estar atualizada. Ó, vejam que como eu editei aqui no mês 3, percebam que já atualizou a minha entrada de receita aqui, ok? E comparado com os demais, vamos voltar lá no mês 3. Tive então de saídas nesse momento, até nesse momento, 2.694. Então posso ir ajustando conforme necessidade. E depois eu consigo ir vendo aqui, por exemplo, o mês 3, né, o saldo do caixa no mês, quanto que teve de investimento. Consigo atualizar por aqui, então, por exemplo, atualizei, consigo checar minha composição de despesas e a evolução do caixa conforme ela vai acontecendo. Ok? Vou voltar lá no mês de março. E o bacana é que justamente consegue, por exemplo, aqui no mês de dezembro, ir ajustando, né, como eu falei, então, essa parte aqui não, né, não
não aconteceu ainda, então eu posso vir limpando, posso fazer provisões já também, então, por exemplo, eu imagino que no mês de dezembro eu tenha de renda, né, já sei que eu vou ter aqui um salário em dezembro, 13º, etc, então eu vou ter nesse mês aqui 30 mil de entradas, né? Então eu consigo já ir fazendo esses lançamentos, já fazendo essas provisões, né, deixando aqui, por exemplo, a provisão, né? E aí tudo isso a gente consegue ir indo no mês a mês, já deixando ajustado, para que consiga já fazer esse planejamento para um prazo mais longo, justo? Depois a gente vai tendo então aqui todas as atualizações, acompanhamento, então já tive aqui essa entrada nessa receita no mês de dezembro que eu lancei ali, então é possível fazer toda essa provisão do mês a mês, e aí já consigo também fazer lançamentos de provisões para os próximos meses, já deixando tudo ajustado, todo esse planejamento ajustado da melhor forma possível. Então, tudo aqui é lançado certinho por categoria, posso vir ajustando. Então, não era saúde, na verdade era lazer, né? Então, na verdade não é... então aqui ele já traz, olha que interessante, né? Ele avisa, né? Então, por exemplo, a entrada precisa ser dentro de um intervalo específico. Ou seja, eu não tenho plano de saúde dentro de lazer, né? Então, eu preciso escolher aqui dentro do lazer qual que é, na verdade, o item que foi utilizado. Então, por exemplo, nesse caso aqui foi uma viagem. Então, ele já consigo corrigir aqui, já fica ajustado, que foi gasto, então, nesse caso aqui, por exemplo, então, nessa viagem, é 12 mil reais. Okay? Então, neste mês de específico, o maior gasto justamente já aponta aqui, né, que foi essa viagem que ocorreu. Depois a gente consegue ver também que teve essas influências, né, justamente no lazer, isso já influenciou diretamente nessa compulsão de despesa. Okay? Então, basicamente, por hoje, neste momento, a gente vai focar nesses detalhes, só realmente para mostrar como é muito simples, como já vem tudo bastante pré-preenchido. É mais uma questão de justamente indo fazendo os ajustes, indo fazer o controle, e com base também no que todas as explicações que foram dadas anteriormente no tutorial do Excel, né, somado ao que a gente tem por aqui, ela é bem intuitiva, é bastante fácil, né? Justamente foi algumas boas horas de construção, justamente para conseguir ter da forma mais fácil possível, né? Ter os botões aqui ao lado, né? Posso adicionar aqui a informação, então, viagem ao Chile, né? Por exemplo, posso ir adicionando aqui justamente para ter esses controles, e aí também mudar aqui a forma de pagamento, né? Então, quero, na verdade, isso aqui foi um boleto, foi pago. Na verdade, essa viagem do Chile tiveram mais coisas aqui dentro, teve passagem aérea, teve, enfim, compra de moeda, então tudo isso eu posso ir adicionando aqui em observações e posso alterar como que foi pago isso. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ao invés dessa renda do aluguel, eu posso trazer aqui, né, mais um lazer e mais uma viagem, e aí, na verdade, eu posso aqui, na verdade, aqui foi 6 mil, e aqui foi mais 6 mil, que eram os 12 mil anteriores, só que também aqui foi viagem para o Chile. A diferença é que esse aqui foi pago, então, com cartão de crédito, e esse aqui foi pago em dinheiro, né? Então, tudo isso eu posso ir ajustando, né, e vai ajustando aqui minhas entradas, meus investimentos, minhas saídas, quanto que ainda tem de saldo, né? Então, eu consigo ir acompanhando por aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, fiz investimentos em ações de mais, ao invés de 200 reais, foram 600 reais. Ok? Então, ele vai diminuindo meu saldo. Então, foram 1.000 reais. Então, meu saldo vai diminuindo, 1.500 reais. Então, nesse mês aqui, né, eu ficaria já com saldo negativo. Então, tive mais saídas do que entradas nesse mês, mesmo que uma das saídas foram para investimento. No nosso caso aqui, nessa nossa planilha de controle, a ideia aqui não é a gente está olhando o todo, né? A gente está olhando no mês a mês. Então, por exemplo, como é que eu posso, então, nesse mês, ter um saldo negativo? Bom, eu posso ter tido um saldo, por exemplo, do mês anterior, né? Então, fevereiro, eu tive uma sobra, né? Tive uma sobra de caixa, uma sobra de recursos. Por exemplo, aqui em fevereiro, tive, então, justamente por coincidência aqui, então, eu tinha um saldo de 295. Né? Então, esse saldo ficou disponível na minha conta, e nesse mês, daqueles 295 que tinha me sobrado em fevereiro, eu estou utilizando, então, ele aqui parte em março. Então, nesse caso aqui, não tem nenhum problema eu ficar negativo em um mês específico, justamente porque eu estou trazendo recursos de meses anteriores como exemplo. Né? E aí, eu consigo, por exemplo, acompanhar por aqui, conforme vai essa minha evolução de caixas. Né? Então, a quanto que eu tenho de entrada, quanto que eu tenho de saída. Né? Então, nesse meu caso aqui, então, entrou 65 mil, como eu tive 60 mil de despesa, então 90% das minhas receitas foram consumidas dentro da minha despesa.
e aí então eu tive um investimento, nesse caso aqui, de R$ 6.000. Então, justamente como quando eu somo aqui, a gente percebe que a total das despesas mais investimento, nessa simulação que estamos fazendo aqui, a gente teve uma soma maior, né, de despesas e investimento com base comparado ao que a gente teve de receita. Ou seja, possivelmente a gente veio carregando isso de meses anteriores, de anos anteriores, justamente para a gente ter essa capacidade de ter mais despesas e investimentos do que a gente teve de receitas. Mas tudo isso depois a gente consegue ir acompanhando justamente nos gráficos, né? Então, conforme a gente vai fazendo esses ajustes, a gente vai conseguindo ter esse acompanhamento no mês a mês. Ok? Acho que por hoje é isso. Já deu acredito que já ajuda bastante, né? Conforme vocês vão tendo depois acesso à planilha. Tem ela dentro do Libertaflix também, então é uma das abas. Então tudo isso vai ficar à disposição conforme vocês tenham acesso. Ok? Tudo de bom? Bom dia.